com as suas Bíblias abertas no colo, acompanhando a nossa leitura. Eu queria saudar vocês na gloriosa paz de Cristo e dizer que é sempre um prazer estar com vocês e poder compartilhar algo da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar para vocês de um tema já muito falado, que é a cruz. Não existe pregação sem cruz. Não existe Filho de Deus, como foi lido agora há pouco, se não houver cruz. Então é sobre cruz que nós gostaríamos de falar, e para isso eu gostaria que você acompanhasse atentamente o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, sentado mesmo com a Bíblia aberta. Lucas, eu falei Mateus, não é Mateus, é Lucas. Lucas capítulo 5, a partir do verso 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 8. Onde Lucas escreve assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Zebedeu e sócios, filho de Zebedeu e sócio de Simão. Então Jesus disse assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nós vamos ver ainda o texto, mas primeiramente eu gostaria de comentar alguma coisa aqui do Evangelho de Lucas. O doutor Lucas, quando ele escreve para ajudar o amigo a evangelizá-lo, eu esqueci seu nome agora, mas isso não é importante. Ele teve o cuidado de trazer à tona ou clarear algumas outras coisas que os outros evangelhos não fizeram. E apesar de ser evangelho, digamos assim, é sinótico, né? Podemos dizer sinônimos. Aqui nós vemos que essa apresentação aqui, em que Jesus encontra com os seus discípulos, é diferenciada das outras. Isso porque ocorre nesse encontro um grande milagre. Sob a palavra de Jesus, eles lançam a rede e faz uma grande pescaria. E eles ficaram assombrados a ponto de Pedro, que era o líder, digamos assim, aquele que carregava os outros, que tinha a ideia que devia ser, os historiadores até dizem que ele era mais velho. Então ele, olhando para Jesus, ele se intimidou a ponto de dizer: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro, nesse instante, ele não sabia que estava diante de Jesus de Nazaré, aquele que levaria ao extremo a sua caminhada até
o Gólgota até a cruz, até o Calvário. Mas é interessante que eles tiveram uma pesca maravilhosa, mas a palavra de Jesus foi: deixe tudo, venham e sigam. E o texto diz que prontamente eles largaram tudo, os barcos, as redes e até mesmo a pescaria, e começaram a seguir a Jesus. Eu fico pensando, irmãos, na praticidade desse fato, porque aqueles homens, eles eram pescadores, trabalhavam nisso, eles pescavam, vendiam e mantinham-se através da pescaria. Mas quando ele ouve a palavra de um rabino, ali estava um rabino, um jovem que aparentemente falava muito bem. E não só isso, através de uma palavra dele houve um grande milagre. Então a primeira noção de Pedro e dos discípulos foi: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Em contrapartida, Jesus disse: vem e segue. Só que Jesus não falou da cruz. Ele vai falar da cruz um pouquinho depois. O segundo texto, eu gostaria que você nos acompanhasse, está bem próximo. Eu marquei, mas não tive cuidado de colocar na obra. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Marcos, o capítulo 10, e o verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o verso 17. E diz assim: e quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando, respondendo, lhe disse: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: mestre, tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa. E disse-lhe: vá, vende tudo o que você possui, dê aos pobres, e você terá um tesouro, e depois venha e siga. É interessante que nas duas propostas há um só pensamento. Há uma áurea de coisas espirituais, de coisas não compreendidas. Porque da mesma forma esse moço, em outro texto diz que ele era muito rico. E não fala como diz aqui em Marcos, que ele veio e prostrou-se
E olhando para aquele moço, ele nem considerava Jesus o Salvador do mundo, mas como os discípulos lá no início consideravam um rabi, uma pessoa que sabia se expressar bem, e ele fez uma pergunta: o que é que eu faço? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para estar perto de ti? O que é que eu faço para fazer parte do teu projeto? Aí Jesus cita os mandamentos, vendo que ele era um rapaz que conhecia bem, cita os mandamentos para ele. E ele diz: apressa-se em dizer, Senhor, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. Aí Jesus, olhando para ele, o texto diz que Jesus o amou e disse: falta de uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, divida entre os pobres e terás um tesouro no céu. E em seguida volte e siga. Mas ao contrário dos discípulos que largando tudo, largando a pesca, largando a rede, esse moço, ao contrário, ele era muito rico. E o texto em seguida disse que ele saiu, voltou e não deu mais sinal. Também ele não sabia que nesse fim de Jesus havia uma cruz. Porque a cruz, irmãos, é a primeira coisa de tudo. Nós às vezes oramos, pedimos a Deus que nos abençoe nossos filhos, nossa família, que é justo. Pedimos que abençoe a nossa comunidade, também é justo. Mas a primeira cruz em nossa vida, em nossa mente, é a cruz. Porque a própria palavra nos diz que antes de tudo, lá no princípio, antes da eternidade, havia um cordeiro imolado por minha causa e por tua causa. E às vezes nós ficamos perdendo tempo, queridos, com tantas coisas que na verdade necessitamos sim, mas que não é a primazia, que não é o primeiro. Paulo, falando da lei da semeadura, lá no capítulo 9 da carta aos Coríntios, ele diz que a melhor semente se planta. Jesus, um pouquinho antes aqui, ele estava falando que se a semente não foi enterrada e não morrer, não produz nada, fica somente ela. O que ele está querendo dizer para nós é que, de fato, estamos no mundo onde temos necessidade, e ele reconhece isso quando diz: olha para o pardal, olha para a planta que nasce, olha em tua volta e vê se o meu cuidado não é perfeito com você. Mas aqui Jesus estava falando de um projeto de vida, e nesse projeto de vida havia uma cruz que dividiria o tempo e o espaço, antes e depois. A cruz é única. E eu gostaria de ler mais um versículo, mais uma porção da palavra de Deus com vocês. Que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18.
Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos estar fechando com essa leitura. Diz assim no versículo 20: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Agora o 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes que verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa servir. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Esse texto, irmão, ele tem aqui uma passagem bem abrupta do 22 para o 23, porque é dito que os gregos que iam adorar eram gregos piedosos, que iam para o templo adorar. Eles procuraram o discípulo porque eles queriam falar com Jesus. A Bíblia, o texto não diz o que eles falaram com Jesus, só diz que de repente Jesus se levanta e diz: chegou a hora, e a hora é essa. Alguns historiadores, seminários de pastor da pesquisa, pesquisas, atenção até números. Mas segundo alguns historiadores, o homem sério disse que esses gregos tinham uma proposta para Jesus, porque eles tinham visto o ministério de Jesus e sabiam do ciúme dos religiosos, e que eles estavam preparando para matá-lo. Ele aqui está há 1 ou 2 dias da crucificação. E a conversa era que esses gregos traziam mensagem de um rei, e esse rei não tinha um nome, mas o lugar era uma tal que é Hadassa. E a proposta era para que Jesus fosse para lá, para não ser morto. E faz até uma conexão certa, porque Jesus levanta-se e diz: chegou a hora, e agora é essa, do Filho ser glorificado. Jesus levantando-se disse: foi para a cruz que eu vim. Filipenses 2. Foi para a cruz que eu estou preparado. Lá no Getsemane, ele orava dizendo: Pai, se possível, humanamente falando, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas o Filho obediente diz: todavia seja feita a tua vontade. E ali ele segue em direção ao Calvário, depois de um julgamento cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de traições, um julgamento que não tinha como condenar, principalmente Jesus, que era o inocente. E em todas as conversas de Jesus, nós vamos ouvir música ainda. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu não vejo em nenhum momento Jesus dizendo: se você vir, eu vou multiplicar a tua pesca. Na verdade, ele fez, mas eu nunca vi uma palavra dele nesse sentido. Eu nunca vi nenhuma palavra dele dizendo assim: se você vir,
porque é mais barato, para a culinária é mais caro. E normalmente quando eu coloco a mão naquela madeira, existem algumas grifas. E eu estou lembrando de Paulo caminho de Damasco, cheio de ira, cheio de inveja, cheio de boa vontade para com Deus, mas perseguindo os santos. E Jesus aparece, ele cai e fica cego e diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Aí depois nós vamos ver ele novamente dizendo, depois de tantas e tantas coisas, eu orei ao Senhor para que tirasse o espinho da minha carne, mas ele disse: a tua graça me basta. Então a cruz, irmãos, ela não é só pesada. A cruz, ela deixa marcas, ela deixa flepas, ela não é confortável, mas é o caminho, porque tudo existe pela cruz e pelo sacrifício que foi feito no Cordeiro antes de todas as coisas, é o que diz João. E às vezes nós queremos dar uma lixadinha na cruz. Às vezes nós queremos tirar um pedacinho para ficar mais leve. Às vezes a gente quer contemporaneizar e deixar a cruz um pouco mais de acordo com a capacidade nossa. Mas Jesus não diz isso. E você talvez está dizendo, essa palavra não é comigo, eu digo, essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você, porque o que eu falo seria o sino retiro se não fosse a cruz de Cristo. E eu estou querendo dizer para vocês que essas coisas são tão terríveis e tão particulares. Às vezes eu estou assim e a pessoa às vezes me conhece, sabe que eu sou pastor, às vezes ele me conhece, mas me identifica, e ele chega perto de mim: eu queria falar alguma coisa com você, eu queria te perguntar sobre isso e aquilo, e você fica naquela situação e dá a impressão que a pessoa acha que você galgou um patamar acima. Na verdade, irmãos, nós somos um mendigo dizendo para outro aonde existe o pão. Porque pela cruz, que para os gregos era loucura, e para o judeu que era vergonha, para nós é o sacrifício que eu aceito de bom coração, abraçando-a com todas as forças, pois é o meu único recurso. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e sobre a sua sombra estou, porque por ela eu vivo. Aonde o meu Jesus deu a sua vida, eu gostaria de ouvir música para nós deixarmos de estar passando ao pastor Binho, queridos. Evangelho não é coisa que faz de conta. Evangelho é de responsabilidade, é coisa séria. Aí nós falamos, nós vamos ao culto. Alguns dizem que vão assistir, não se assiste culto, se presta culto. Isso aqui é uma celebração. O culto